Oi Brasil, começa agora o Parlatório, o programa de entrevistas inteligentes transmitido aqui na TV das Bênçãos do Pai. Todo domingo você tem a oportunidade de aprender algo novo com pessoas que compartilham seus desafios e mostram como superá-los a cada dia. Cansaço, estresse, ansiedade, sobrecarga. Palavras que já se tornaram comuns para os brasileiros. Mas você sabia que dá para transformar essa tensão emocional em algo que nos motiva a fazer uma mudança interior e assim viver a vida de uma forma mais leve? Fica comigo porque a partir de agora eu vou te mostrar como isso é possível. Um acidente de carro quase fatal mostrou ao Lucas Freire, o nosso entrevistado de hoje, que a alta carga de trabalho iria levá-lo ao máximo do esgotamento. Ele mudou e criou um método que ajuda centenas de pessoas, milhares, a terem rotinas mais leves e mais prazerosas, sem deixar as responsabilidades de lado. Lucas Freire é psicólogo, treinador e palestrante especializado em desenvolvimento de lideranças. É professor de gestão com pessoas da especialização em empreendedorismo da Universidade Federal da Bahia. Orientador profissional e especialista em psicologia positiva. Já impactou mais de 100 mil pessoas em mais de 2 mil eventos pelo Brasil. Lucas Freire, seja bem-vindo. Tá tudo bem com você? Tudo ótimo, um prazer poder falar com você, com sua audiência. Vamos apertar o play da vida juntos. Pois é, já começando, vejo você com esse sorriso, sinal de que você não está estressado. Na verdade, é sinal de que eu ressignifico o estresse, que eu busco formas de recarregar. Não existe vida sem estresse, ainda mais nos dias atuais, ainda mais na minha condição, que eu sou um pai recente, então é muito difícil dizer que eu não estou estressado com tantas noites mal dormidas. Mas antes da gente falar disso, da gente falar do livro, como é que você ressignificou, como você disse, eu vou começar pela parte mais difícil, que é aquele momento que você cita do acidente de carro. De repente você teve um apagão e bateu num poste, foi isso? Exatamente. Na verdade, o que aconteceu comigo foi que eu, mesmo sendo psicólogo, mesmo sendo alguém que entende um pouco desse contexto, eu não percebi os sinais, eu não ouvi os sinais do meu corpo, eu não ouvi os sinais do meu comportamento, e uma sobrecarga de trabalho, na verdade não foi uma sobrecarga de um ambiente tóxico. Aliás, eu trabalhava num ambiente que não era tão bom, mas à noite eu dava aula e eu era apaixonado por dar aula, então a intensidade, o volume de trabalho fez com que eu entrasse em um desgaste que foi além do meu limite. E eu simplesmente não prestei atenção em mim, me deixei levar e fui levando a vida. E aí um dia, chegando em casa, na rua de casa, na verdade, como boa parte desse tipo de acidente acontece, meu corpo simplesmente desligou e foi uma batida frontal no poste. E ali foi meu corpo já gritando que eu tinha que mudar de vida, tinha que mudar minha forma de atuar. E foi aí que eu tive esse grande estalo. Graças a Deus foi um acidente que foi grave, mas eu saí bem. E hoje eu posso falar disso e posso convidar pessoas a não chegar no limite que eu cheguei. Exatamente. Até chegar nesse apagão, claro que você teve uma rotina que eu queria que você contasse pra gente de que forma era o seu trabalho, esse ambiente, para você chegar num momento tão terrível como esse. Bom, primeiro é importante dizer que as carreiras são sempre encontros e desencontros. E a minha não foi diferente. Eu, como psicólogo, eu fui trabalhar nas organizações e eu sempre fui uma pessoa muito idealista, sonhadora. E o mundo do trabalho foi como um rolo compressor, né? A sequência de frustrações que eu tive na minha carreira foi imensa. Eu trabalhava numa empresa que tinha um ambiente extremamente tóxico, as relações eram muito ruins. E como contraponto a isso, eu fui buscando alternativas para a vida. O que é esse ambiente tóxico que você fala? É um ambiente em que o medo era usado como mecanismo gerencial para alterar nosso comportamento. Então, você estava continuamente num clima de tensão eterno, as relações elas não eram amigáveis, as pessoas temiam umas às outras, escondiam informação, a gente via líderes diminuindo a autoestima de algumas pessoas sem ter a menor por que isso acontecer.
Então eu era testemunha de tudo isso, e isso para mim, como um psicólogo que sonhava construir organizações melhores, era extremamente dolorido, muito dolorido mesmo. E muitas vezes eu passei por esse tipo de experiência, não só via isso acontecendo com outras pessoas, então eu vivi relações muito duras com líderes que objetificavam as pessoas, tratavam o outro como um objeto, como um recurso e não como uma vida, como um projeto de vida que estava ali na organização. Infelizmente eu sei que isso é a realidade de muitas pessoas, né? Não foi só a minha. E no meu caso, esse contexto fez o que faz com todo mundo, a gente procura buscar uma fuga. E às vezes a gente faz uma conta, será que essa fuga vai pagar as minhas contas? Muitas vezes a gente está endereçando nossa vida pela questão financeira, e assim fui eu. Eu ganhava bem, então eu não queria perder aquele lugar, aquele ambiente de trabalho, mas aquilo estava corroendo a minha saúde mental e eu fui me deixando levar. E você percebeu isso, claro que você percebeu que a situação não estava legal, mas mesmo assim não faltou aquele momento, assim, eu vou mudar, foi necessário o acidente? O que aconteceu foi que uma amiga minha, que era professora numa universidade, ela dava aula no último horário de sexta-feira, último horário, ela me convidou para entrar no lugar dela, e aí eu me apaixonei. Então eu saía da fábrica e dava aula, e de uma turma, a faculdade viu que eu tinha uma excelente relação com os alunos, foi me dando mais e mais e mais. E para exatamente criar um contrapeso na minha vida, eu saía de um ambiente em que nada fazia sentido e ia para um outro ambiente em que tudo fazia sentido. Então o que eu queria? Era mais daquilo. Como eu não abri mão da fábrica, eu tentei equalizar, viver as duas experiências. E aí a conta não fechou e eu, de fato, não percebi os sinais. Primeiro eu tive uma alopécia, uma queda de cabelo na minha barba. O meu corpo normalmente reage quando eu estou em altas cargas de estresse. E eu não dei conta disso, segui a minha vida, e aí a coisa foi se agravando até chegar nesse acidente. Isso, no acidente, você bateu num poste, um acidente grave, você saiu dali. Quando você percebeu de tudo que tinha acontecido, as causas, o que bateu na sua cabeça? Eu já buscava entender a relação das pessoas com o trabalho há muito tempo. E quando eu saí dali, para mim foi meio que uma última mensagem do tipo, olha, mude ou as coisas poderiam ter sido muito piores. Então, não tinha escolha para mim. Ali foi um sentimento... Você tinha quantos anos? Eu devia ter uns 26 para 27 anos. Só isso? Já estava nesse estado. Bem jovem, bem jovem. Uma alta responsabilidade. Eu sempre tive um nível de responsabilidade de entrega muito grande. A empresa que eu trabalhava era uma multinacional, então a gente não tinha horário. Às vezes tinha reunião pela madrugada fora. Nossa sede era na China, então eu estava sempre em contato com eles. E essa invasão do mundo do trabalho na nossa vida, somado a essa forma de trabalhar, que parece que há meio que uma obrigatoriedade de ser sofrida, né? Foi um dos causadores desse meu... Depois eu investiguei e eu descobri que, de fato, eu estava com burnout, que é um esgotamento, né, pelo estresse crônico, e esse apagão físico foi um sintoma grave desse esgotamento. E aí o que você fez? Deixou a empresa? E aí eu me organizei para deixar a empresa, na verdade me organizei entre aspas, né, porque eu, na verdade, vivi um tempo com a minha rescisão, e resolvi entrar em uma outra área que era extremamente estressante também, que era empreender. Eu fui empreender. Só que existe uma diferença interessante aí, porque quando a gente empreende, que foi o meu caso, a gente se coloca numa posição de escolha muito grande. Então, a maneira como a gente lida com o sofrimento é diferente de quando a gente está num ambiente e que muitas coisas são impostas para a gente. Então, é claro que empreender me trouxe muitos sofrimentos, muitas noites mal dormidas, mas me trouxe muito mais sentido, muito mais identidade, pertencimento. E aí foi essa virada de chave. Eu resolvi empreender, eu já tinha uma certa veia empreendedora, mas foi um período também muito difícil. Eu passei um ano aí, um ano e meio, com muita dificuldade aí para organizar um negócio novo. Eu era muito jovem também, então isso foi um agravante naquele momento. Mas foi essa grande virada. Tem que estudar, né? Você falou um negócio interessante. Nós somos escravos de dinheiro, né? Às vezes você ganha um salário e você não quer deixar porque, mesmo trabalhando, mesmo tendo uma relação com o trabalho difícil, como você citou. Claro que não precisa citar valores, mas assim, comparando, quando você trabalhava nessa empresa, você disse que ganhava bem. Depois você passou a viver de uma outra forma. A queda salarial foi muito grande?
Foi, sem dúvida. Eu passei pelo menos 3 anos e meio ou 4 anos ganhando menos do que eu ganhava no emprego anterior. E como é que foi isso na sua cabeça? Não foi fácil, porque eu tive uma educação familiar que eu brinco, né? Que teve uma fase da vida que eu vivi o boleto therapy, que é a terapia do boleto. Conhece a terapia do boleto? Que é, olha quanto custa tal coisa, quanto custa tal coisa, vamos descobrir aqui quanto é um plano de saúde, essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu vivia uma condição de certo privilégio, né? Porque eu conheço a realidade do nosso país, a gente vive um abismo social. Então, mesmo eu ganhando muito aquém do Você que fazia eu ganhava... o quê? Qual que era o setor? Você empreendeu em qual setor? Eu saí de uma fábrica, eu trabalhava como RH de uma fábrica e fui trabalhar como consultor na área de educação. Eu uni alguns sonhos que eu tinha. Eu gostava muito de jogos, de estudar o brincar humano, e eu passei a construir intervenções educacionais usando jogos, usando intervenções lúdicas. E aí que foi a dificuldade, né? Porque o mundo corporativo ainda tinha uma grande resistência ao leve, ao lúdico, como um processo educativo ou mesmo como um processo humano, natural, né? A gente vê muito a frase, né? Parou a hora de brincar, é hora de trabalhar. Então, imagina alguém falando assim, olha, o brincar pode reconstruir a relação no seu negócio. Então, não foi tão bem recebido nos primeiros anos, mas acho que hoje a gente está num momento único, assim, para o meu trabalho. Então, ali, aquela sementinha que eu estava plantando, hoje ela vem colhendo grandes frutos. Pois é, eu queria que você contasse isso pra gente, nessa forma diferente, lúdica, né, de você trabalhar com um tema tão difícil, que é o estresse, sobrecarga de trabalho, essas coisas todas. Como é que você... dá um exemplo pra gente, por favor. Primeiro é importante entender, todas as pessoas que estão assistindo a gente, que estresse é uma coisa natural, a gente não pode também tratar o estresse como sempre algo ruim. O estresse, ele é uma estratégia evolutiva, é uma reação que o nosso corpo tem quando uma ameaça chega, então ele serve para nos proteger. O problema não é o estresse, o problema são as cargas de estresse versus a nossa capacidade de enfrentamento, o ambiente que a gente está, como nós lidamos com as adversidades que a vida traz, e é aí que o meu trabalho entra em cena. Eu trabalho com a ludicidade, o conceito que eu trabalho chama-se ciência do play. A palavra play ela é mal traduzida para o português, normalmente ela é traduzida como brincar, como jogar, mas o play é muito mais que isso. O play são comportamentos que geram exploração da vida e promovem bem-estar. O ser humano ele tem como design natural o play. Nós exploramos a vida desde o nosso nascimento até o máximo da nossa vida, aí, a longevidade que nós tivermos. A nossa espécie, diferente de muitas outras, nunca para de aprender, nunca para de explorar. E é esse lado lúdico da vida que foi negado muito no nosso modelo social, no que eu chamo de adultecimento, né? Nessa ideia de que o trabalho precisa necessariamente ser sofrido, ter cargas de sofrimento para além do esforço. É isso que a gente tenta quebrar, é entender que, olha, o trabalho pode ter muito cansaço, vai ter muito esforço, mas existem cargas de estresse que não precisam estar ali. Eu posso trabalhar num ambiente que seja leve, essa leveza pode promover a exploração da vida, eu posso conhecer novos talentos meus, eu posso desafiar, conhecer problemas, resolver problemas, e isso não tem nada de menos sério, não tem nada de menos produtivo ou menos eficaz, ao contrário. A nossa excelência, quando a gente fala que alguém atingiu o estado da arte, normalmente a gente está falando de alguém que atingiu a sua excelência. E o estado da arte nada mais é do que alguém assumindo o seu play, assumindo sua conexão com aquilo que faz de melhor. Lucas, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos continuar falando, porque você está falando aí, eu imagino que a sua rotina de trabalho é muito intensa, né? Eu quero saber como é que você trabalha isso e depois eu vou trazer para você fazer uma consulta ao vivo aqui, como é que você faria com uma redação de jornalismo também. Estressante, trabalha com o tempo, notícia chegando, mas isso é depois do intervalo, pode ser? Claro. Tá bom. Gente, você está nos acompanhando, não saia daí porque tem muito mais no próximo bloco. Até já! E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo.
Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Eu já estou de volta com o parlatório aqui pela TV Pai Eterno e a conversa de hoje é com o psicólogo e palestrante Lucas Freire. Nós estamos falando sobre estresse, ansiedade, burnout e também sobre como transformar essa sobrecarga da vida moderna numa energia positiva para ter uma rotina mais agradável e também mais divertida. Como é que a gente faz isso, Lucas? Bom, a primeira dica que eu posso dar para todo mundo que está aí assistindo a gente é lembrar que na vida nós temos, para construir bem-estar, que pensar em 4 Ds. O primeiro D é o descanso, regulação do sono, ter boas horas de sono. O segundo D é o desporto, fazer atividade física, é um grande regulador de estresse, o sono também. O terceiro D é a dieta, uma alimentação altera nosso pensamento, inclusive, então determinados alimentos podem amplificar ou reduzir a nossa carga de estresse. E o quarto D, que é a diversão e a leveza. Eu ouso perguntar aos ouvintes qual foi a última vez que você se proporcionou um momento de leveza em que você realmente viveu o presente. A gente está numa vida hoje em que as pessoas, quando se propõem a um momento de fato lúdico, elas não conseguem estar presentes, elas estão sentindo culpa, elas não se permitem completamente, tem sempre uma sensação de que tem algo estranho ou poderia estar fazendo alguma outra coisa que fosse, entre aspas, mais produtiva. E esse algo lúdico, ele não é algo superficial, muitas vezes pode ser aprender algo novo, se dedicar a um hobby interessante. Esse D aí que o Play nos convida, ele pode estar nas artes, pode estar no aprendizado, pode estar na cultura, pode estar nos esportes, pode estar na simples contemplação. Contemplar a vida é algo maravilhoso, contemplar ir num lugar em que você pode de fato ver como a vida é linda e maravilhosa. E pode estar, por que não, também no trabalho. Então é você se convidar a viver o agora de uma maneira mais intensa. Qual que é a sua rotina de trabalho? Minha rotina de trabalho é muito intensa, mas hoje eu dedico pelo menos, no mínimo aí, meio turno no meu dia ao meu play. Hoje eu tenho um playzinho que ocupa também boa parte da minha vida, então eu trabalho como palestrante e realizando treinamentos. E minha rotina é viajando pelo Brasil, é algo extremamente corrido, com altas cargas de estresse, mas eu tenho aí algumas coisas que é o meu autocuidado. Então, eu procuro sempre que possível, mas colocar aí na minha agenda os meus momentos de descompressão, os meus momentos de leveza. E, somado a isso, eu também faço muito o que eu amo. Então, de certa forma, o meu próprio trabalho é uma experiência de play, né? Quando eu estou provocando as pessoas, quando eu levo esse lúdico para as organizações, quando eu levo esse lúdico para os indivíduos, quando eu ajudo as pessoas, eu entro num estado que a psicologia conhece hoje como estado de flow. O play, essa exploração da vida, nos leva a esse estado de experiência ótima, quando nada mais importa. Você vive o agora intensamente. Todo mundo já viveu essa experiência. Lucas, hoje, por exemplo, a gente sabe, boa parte das pessoas, aliás, a maioria das pessoas, né, o tempo que ela tem, ela pega o celular, né? Às vezes, se ela tem um pouquinho, ela vai lá fazer uma mensagem, olha o Instagram, manda fazer uma conversa no WhatsApp e por aí afora. Isso prejudica muito? Total, a gente tem esses vilões aí ao nosso bem-estar e ao nosso play, né? E, sem dúvida, a gente precisa fazer um detox digital, todos nós. E é uma luta desigual, eu diria que já estamos chegando a um momento de um problema de saúde pública, porque isso está acontecendo de maneira cada vez mais precoce. A gente tem aí uma relação hercúlea para fazer com que as crianças não passem horas na tela. É super difícil, é preciso haver, inclusive, na minha opinião, um pacto social, porque a gente está pegando cérebros em desenvolvimento e colocando um hiperestímulo que vai fazer com que eles se sintam entediados em situações que seriam extremamente ricas de exploração da vida. Então, outro dia eu vi uma criança que estava na piscina
puxando a mãe pela saia e falando, olha, me dê o tablet que aqui tá sem graça. Quando que a gente poderia viver um momento em que a criança ia dizer que tá sem graça, né? É verdade. É verdade, eu tô rindo aqui, porque imagina, a criança adora água, piscina, e de repente quer um tablet, né? Que loucura. Exato. Estamos ficando adoecidos em função disso. Verdade. Ô Lucas, fala do seu livro pra gente. Você tá com ele aí? Mostra pra gente. Tô com ele aqui sim, vou pegar ele com vocês. Esse aqui é meu livro, Playfulness. É um convite a construir resiliência e criatividade, enfrentando as adversidades que a vida traz. Aqui existe o método Playfulness, que é esse caminho, esse convite à ciência do play, a explorar a leveza das nossas vidas. É um livro extremamente interativo, então é extremamente prazeroso de ler. Aqui, cada capítulo tem uma trilha sonora, você pode escanear QR Codes para ver imagens e vídeos daquela cena que eu estou relatando. Ele é bem autobiográfico, então eu vou contando essas experiências que eu tive no mundo do trabalho e como eu fui construindo esse conceito do play, encontrando esse conceito. Na verdade, eu não construí o conceito, eu encontrei esse conceito. É uma área que é pesquisada por muitos autores em diversos lugares no mundo, e eu só fiz dar aqui as minhas pitadas, as minhas amarrações. E ele foi feito com muito carinho e tá bem bonito. Ilustrações de Rafael Mortari, eu tenho o maior orgulho. Tá certo, que legal. Você falou, inclusive, no seu filho, né? Qual a idade que ele tem? Meu filho tem 1 ano e 7 meses. Mudou muito a sua vida? Totalmente minha vida. Eu até, outro dia me convidaram para fazer uma entrevista sobre procrastinação. E eu falei, depois que meu filho nasceu, eu digo assim, nunca deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. Então, porque a organização da vida depois da paternidade, ela muda completamente, né? Principalmente porque a gente acrescenta uma carga de estresse, que é você acompanhar o desenvolvimento de uma criança, que é de uma responsabilidade brutal, somada à privação de sono. Já fazem 1 ano e 7 meses que eu não durmo direito. Eu acho que isso é o momento mais difícil de estresse que eu já vi. Eu queria que você fizesse o seguinte, nós estamos quase encerrando, mas converse e dê um recado para as pessoas que nesse momento estão assistindo a gente, que sempre tem aquela sobrecarga, um trabalho tenso, aquela preocupação exagerada com dinheiro, essas situações todas. Dê um recado a essas pessoas. Bom, eu quero deixar todos aqui que estão assistindo a gente a seguinte mensagem. Hoje nós sabemos que essa ideia de que o sucesso vai lhe trazer a felicidade, ela não é bem real. Esse sucesso sendo um lugar econômico, sendo, quando eu comprar tal coisa, quando eu atingir tal coisa, ele de fato é o que a gente vê mais difundido por aí. Mas hoje a gente sabe, pela psicologia positiva, que o caminho é inverso. É quando você tem bem-estar, quando você investe no seu autocuidado, é que você vai poder desfrutar dos seus talentos. E é isso que pode te levar ao que nós entendemos hoje como bem-estar. E bem-estar, sem dúvida, é a porta de entrada para qualquer que seja o tema que você chama de sucesso. Então, se cuide mais, procure o autocuidado, aperte um detox desse mundo digital, aprenda a criar esses mini hábitos de play na sua vida. Sem descompressão, você realmente não vai ter qualidade de vida. Sem aprender a ter leveza, sua vida perde o sentido. Então aperte o play da vida, explore as possibilidades, descubra os seus talentos. Eu sei que não é fácil, mas existem alternativas. Eu sei que o mundo do trabalho vem nos convidando ao adoecimento, muitas vezes com modelos que nos oprimem, que diminuem nossa autoestima, mas você pode, sem dúvida, investir mais em você, se cuidar e transgredir e fugir dessa lógica. Legal. Lucas, bom demais ter você aqui no nosso parlatório nesse domingo. Quero te agradecer por tudo isso. Já anotei aqui os 4 Ds, vou fazer isso com mais frequência e com mais vigor, mas foi bom demais. Obrigado, um abraço para você. Eu que agradeço a oportunidade. Se os telespectadores quiserem me acessar nas minhas redes, @LucasFrancoFreire, fico à disposição. Um abraço. Lucas Franco Freire. Abraço para você. Obrigado. E você de casa, o meu agradecimento especial. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.